tarde, igreja. Que fantástico estar na casa de Jesus, não é? Amém. Olha para quem está do seu lado e diz: ei, o culto hoje vai ser melhor porque você está sentado aqui do meu lado. Vamos juntar a minha fé com a sua, vamos acreditar que vidas serão transformadas aqui hoje, amém? Então vamos começar orando. Feche seus olhos comigo, levante a sua voz. Papai, nós agradecemos porque o Senhor tem sido fiel conosco. Nós te agradecemos porque a tua bondade, ela dura para sempre. Porque o Senhor é por nós e não contra nós. E contigo nós podemos ir contra qualquer situação, contra qualquer circunstância. Porque somos amados por Ti. Porque somos vistos por Ti, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar na Tua casa hoje, juntos, congregando, adorando o Teu santo nome, declarando que não há nome mais alto, não há nome maior do que o Seu nome, contra toda circunstância, contra todo problema. O nome de Jesus nós declaramos, Pai. Amém e amém. Para quem não me conhece, o meu nome é Natan, eu sou um novo coordenador do Intensive, que foi falado lindamente pela Dedé aqui. Eu sou lá de Santa Catarina, lá do sul. Então se você está estranhando o sotaque, é por causa disso. Se talvez eu falar alguma coisa que você não entenda, eu já oro para que o Espírito Santo venha traduzir a minha linguagem sulista para um cearense muito, muito bem dito. Amém? Nas últimas semanas nós estamos falando sobre uma série chamada Sinais. E essa série ela fala como, por exemplo, um sinal de trânsito, o semáforo, ele é importante para que a cidade não se torne um caos. Mas assim como o semáforo é importante para a cidade, os sinais de Deus são importantes para a nossa vida espiritual. Então na primeira mensagem dessa série nós ouvimos falar sobre o pare. Quando Deus às vezes nos diz que, ei, segura um pouco. Não é a hora de você avançar, não é a hora de você dar o primeiro passo. Talvez é o momento de você descansar. Talvez é o momento de você reavaliar o que você está fazendo. Mas esse não é o momento de dar o próximo passo. Talvez você tenha uma decisão de um novo emprego, mas aí não é a hora daquele novo emprego. Talvez aquela não seja a melhor situação para você. Talvez aquele não vai ser o melhor lugar para você. Então Deus te manda parar. E nós precisamos estar atentos ao pare de Deus. E também nós ouvimos falar sobre o prosseguir, o seguir, o ir adiante. Talvez nós estamos parados na nossa zona de conforto por muito tempo. E Deus está falando: ei, é hora de avançar. Ei, é hora de dar o primeiro passo. Ei, é hora de confiar no que o Senhor tem colocado dentro do teu coração. É hora de prosseguir. Mas talvez a gente está parado. Talvez a gente está com medo de dar o nosso próximo passo. E daí na segunda mensagem dessa série nós ouvimos falar sobre os sinais de atenção, que são aqueles sinais que talvez Deus está tentando falar conosco, mas muitas vezes nós não damos ouvidos. São aqueles sinais de, ei, com quem você tem andado? Quais são os relacionamentos que você tem investido? Quais são os lugares que você tem ido? Porque esses não são os lugares que eu tenho para você. Esses não são os lugares que vão formar uma vida em abundância, e uma vida cheia de paz e graça. Então Deus tenta nos avisar porque Ele é um bom Pai que sempre tenta nos mandar para a direção correta, onde a nossa vida vai florescer da melhor maneira possível. Então nós ouvimos, cuidado com os seus relacionamentos, cuidado com as suas concessões, aquelas pequenas coisas do dia a dia que se a gente não obedecer, quando a gente olha para trás, a gente saiu de rota muito longe. Mas agora talvez você esteja pensando assim, mas Natan, eu já não prestei atenção nos sinais de Deus. Talvez você continuou quando era para parar. Talvez você parou quando era para prosseguir, quando era para dar o próximo passo. Você ficou estagnado em um momento da sua vida. Talvez você não percebeu os sinais de atenção e você andou com pessoas que você não deveria ter andado. Você foi para lugares que você não deveria ter ido. E você vê que isso está te levando para um rumo, está te levando para uma rota, para um destino que você não planejou para a sua vida e que certamente Deus também não planejou para a sua vida. Mas esse é o dia. É o dia talvez de recalcular a sua rota. Amém? Recalculando rota. Quem ama a voz da mulher do Google?
nos ajudando no nosso dia a dia. Mas se você está aqui hoje, é porque ainda dá tempo de recalcular a rota. Se talvez você desobedeceu alguns sinais, se você talvez avançou alguns sinais que você não podia ter avançado, ei, existe esperança para você. A tua história não acabou no seu erro, não acabou na sua desobediência de obedecer em alguns sinais. Mas se você está aqui hoje, nas unidades prisionais, assistindo em casa, ou aqui mesmo no auditório, existe uma nova jornada de Deus para a sua história. Existe uma nova rota, porque nós servimos ao Deus que pode construir um caminho no deserto, que pode abrir um mar vermelho e fazer um caminho para a gente passar, quando parece que tudo está perdido, quando parece que nada mais pode funcionar. Deus pode acontecer na sua história, amém? Amém. Então nós estamos pregando agora sobre recalculando a rota. Talvez você já teve aquela experiência com o GPS. Eu lembro, na verdade, antes mesmo do GPS. Pais eram profissionais nisso. Ei, eu não preciso de ajuda não, eu não preciso de um mapa. E daí você via, eu vou dobrar aqui, e daqui a um pouco você vê, faz 45 minutos que você está andando em círculos, e a mulher já está olhando para ele seriamente, falando, por favor, pede ajuda, mas o orgulho masculino não deixa. Então ele tenta mais um pouco, e depois de uma hora, ele percebe que ele está completamente perdido, e daí faz a caminhada da vergonha, que é abaixar a janela do carro e pedir, com licença, moço, você pode me ajudar que eu estou perdido? E daí vem o homem daquela cidade, ou a mulher daquela cidade, e te indica para o caminho correto. Quem aqui já passou por isso? Eu passo por isso aqui em Fortaleza porque eu sou novo, às vezes eu me perco, eu tenho que pedir ajuda para alguém, faz parte da nossa vida. Mas essa é a questão. Muitas vezes nós decidimos com o GPS a ser um pouco mais esperto do que ele. Nós decidimos, ei, esse engarrafamento não está bom, não está do jeito que eu queria, está demorando mais do que eu iria, então eu vou criar o meu próprio caminho. Eu vou sair do trajeto e eu vou construir a minha própria rota para que eu chegue naquele destino que eu gostaria de chegar. E aí a gente vira uma curva, vira outra, e a gente faz o que a gente quer, e a mulher do GPS começa com aquela voz que a gente ama, falando, por favor, volta para cá, não faz isso, e a gente continua indo, quando a gente percebe a gente está perdido. Mas aí existe aquela voz, recalculando a rota, e uma nova jornada, um novo caminho se abre diante de nós, para que nós possamos chegar no destino que nós queremos chegar. E quando a gente lê a Bíblia, nós percebemos que a história da Bíblia está cheia de personagens que precisaram recalcular as suas rotas. Moisés precisou recalcular a sua rota, Zaqueu precisou recalcular a sua rota, Paulo precisou recalcular a sua rota, Pedro, quando eu preguei aqui na quarta-feira, falei da história de Pedro, ele mesmo teve que recalcular a sua rota várias vezes. Então, se por algum dos sinais você desobedeceu, alguns dos sinais você não prestou atenção, não é só uma história de alguns personagens bíblicos, mas é a minha e a tua história. A nossa história no dia a dia precisa ser recalculado. E às vezes não é que você saiu de rumo na sua jornada cristã, não é que você deixou de ser cristão, não é que você começou a buscar outros caminhos, mas nas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, a gente pode errar. Às vezes Deus pediu para a gente ficar parado e a gente se moveu. Então a gente está vivendo fora do trajeto de Deus, a gente está vivendo fora do que o Senhor planejou para a gente, mas nós continuamos sendo cristãos. Então não é simplesmente uma pregação para quem ainda não é cristão, não é uma pregação só para quem ainda não conhece o Evangelho, mas às vezes nós que já somos de casa, que já somos cristãos, nós tomamos decisões erradas. Às vezes a gente deixa de ouvir o que o Senhor está mandando, a gente não se deixa ser guiado pelo que o Senhor quer. Mas existe uma parábola que é contada por Jesus, que vai nos ajudar a entender como recalcular a rota da nossa vida, que é encontrada em Lucas 15, do capítulo 11 em diante. Siga comigo aqui no telão. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles, e não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o regresso. Novamente, essa história, muitas vezes a gente vê como uma história evangelística, uma história de apelo, mas ela não é simplesmente isso. Ela nos ajuda a entender como recalcular a nossa rota no nosso dia a dia, quando a gente sai do trajeto, quando a gente escolhe caminhar por caminhos que não são os caminhos que o Senhor tem para nós. Essa história vai nos ajudar aqui hoje a recalcular a nossa rota. Então, quais são as atitudes que nós precisamos tomar no nosso dia a dia? E o primeiro ponto é: reconheça aonde você errou. Vamos lá. Reconheça onde você errou. Até o final a gente vai precisar de um tratamento psicológico para essa vozinha. Mas reconheça onde você errou. Admitir o erro é o primeiro passo para a mudança. Os psicólogos mesmo já dizem isso. Para que eu possa mudar, eu preciso dizer que existe alguma coisa que não está correta, alguma coisa que não está certo dentro de mim. Por isso que eu preciso de uma mudança. Esse é o primeiro passo para qualquer tipo de mudança, para qualquer forma de recalcular a rota. Eu preciso dizer: ei, eu estou perdido. E o mais incrível disso é que a Bíblia mesmo diz, Jesus ensina, ele fala assim: ó, ei, eu vim para os que estão doentes. Ou seja, se você está bem, se está tudo funcionando, parece que a gente não precisa de Jesus. Os fariseus às vezes se sentiam dessa maneira. Eles falam: eu conheço a lei, eu não preciso de ajuda com isso. Mas Jesus fala: eu vim para quem está doente, eu vim para quem realmente precisa, eu vim para quem tentou com a força do seu próprio braço, mas não conseguiu chegar lá e continua perdido, e as coisas continuam não dando certas, e as coisas continuam não caminhando para o lugar que elas deveriam caminhar. Então eu preciso mudar. Eu preciso de alguém que me ajude. Então, se esse é você aqui hoje, você está em boas mãos, porque no meio dos seus problemas, no meio dos seus tropeços, nos lugares que você foi que não era para ter ido, Jesus quer te encontrar lá, porque Ele veio justamente para você. A Bíblia diz que Ele veio para quem está doente, para quem é imperfeito, para quem precisa de ajuda. Então eu e você estamos em boa companhia aqui hoje, amém? Amém, Senhor. Mas mais do que isso, justificar um erro não nos levará a uma rota recalculada. Muitas vezes a gente quer sempre dar uma desculpa. O problema é que quando nós dissemos que agimos de tal maneira por causa de circunstâncias que são exteriores, a gente está falando que não tem como mudar. Por exemplo, se eu estou no trânsito e eu cheguei atrasado, e eu falo: é porque o trânsito estava muito ruim, não tem como mudar todos os carros, não tem como eu reajeitar todas as coisas. O problema é que às vezes a gente começa a usar isso para tudo. É óbvio que a nossa vida nem sempre vai para o caminho que a gente quer, e tem coisas que acontecem, circunstâncias no caminho, que realmente fazem com que a gente pare e não chegue no momento que a gente queria, da maneira que nós gostaríamos. Mas a gente não pode usar essa desculpa para tudo, porque no momento que todas as coisas que acontecem são culpa de coisas exteriores a mim, significa que eu não tenho controle nenhum para mudar aquilo ali. E às vezes o que nós precisamos no meio da nossa história é perceber que nós erramos, é perceber que nós tomamos a decisão que não deveríamos ter tomado, e é a decisão de realmente reconhecer que só eu então posso mudar. Porque eu não posso mudar a opinião dos outros, eu não posso mudar os pensamentos que eles têm sobre mim, eu não posso mudar o trânsito. O que eu posso mudar? Talvez eu possa sair mais cedo, talvez eu possa me programar melhor.
Se nós vivermos com desculpas sobre o porquê que as coisas não deram certas e colocando sempre a culpa no outro, a gente está falando que é impossível mudar porque isso está fora do meu controle. Mas no momento que você toma a responsabilidade, aí a mudança se torna possível. Então Jesus, Ele nos convida a recalcular a nossa rota, Ele nos convida a olhar de outra maneira. E aqui na história do filho pródigo a gente vê isso. No momento que ele passa a necessidade, no momento que as coisas começam a não funcionar mais para ele, ele percebe que ele está fora da rota. E ele começa a desejar coisas que ele nunca desejou antes. Ele olha para a comida dos porcos, ele começa a desejar aquilo. E ele começa a perceber que na casa do pai dele tinha fartura, até para quem era empregado, até para quem era escravo, vivia uma vida melhor do que a dele. E é nesse momento que talvez seja o ponto de virada, onde eu e você podemos perceber que talvez estamos tomando decisões erradas, que talvez as circunstâncias da nossa vida tenham provado que nós temos colocado outras coisas como prioridade, que nós temos escolhido outros caminhos, e é tempo de voltar para casa, Então aqui ele começa a colher as consequências das decisões deles, porque toda escolha vai ter uma consequência, seja ela boa ou ruim. Mas significa que existe, quando você reconhece o seu erro, existe oportunidade de mudar, existe oportunidade de andar para outra direção. E daí nós entramos nesse ponto 2 da mensagem, que fala: mude a direção da sua vida. Mude a direção da sua vida. Então o filho pródigo, ele estava andando na direção dele. Ele queria os seus próprios desejos, ele queria as suas próprias vontades, e ele começa a caminhar em uma direção que é longe da casa do pai dele. O único problema é que no meio disso ele começa a perceber que na casa dele a vida era muito melhor do que a vida que ele estava tendo longe da casa do pai dele. Ele começa a perceber que talvez as decisões que ele estava tomando estava levando ele para um lugar que não tinha paz, estava levando ele para um lugar que não tinha justiça, estava levando ele para um lugar que não tinha misericórdia, estava levando ele para um lugar onde graça e amor não podiam acontecer. E daí o que ele percebe? Quando ele perde tudo, quando ele gasta toda a herança, ele percebe que ele está sozinho, que ele só tinha amigos enquanto ele tinha alguma coisa para oferecer. Mas que na casa do pai dele, lá sim ele encontrava amor verdadeiro. Então o que ele decide fazer? Ele decide mudar a direção na qual ele estava caminhando. Porque a Bíblia diz que arrependimento não é um choro bonito, não é uma oração de 3 horas. Mas a Bíblia diz que, assim como pecar é errar o alvo, arrependimento é mudar de direção e caminhar para outro lugar. Então se eu estou caminhando para um lugar onde vida em abundância não está sendo produzida dentro de mim, então eu tenho que olhar para outra direção e começar a caminhar para um lugar onde vida em abundância é verdadeiro, num lugar onde em vez de caos eu tenho paz, num lugar onde desgraça eu tenho graça, num lugar onde eu não tinha amor, agora é um lugar cheio de amor. E aqui na história do filho pródigo, essa é a rota da casa do seu pai, e essa é a verdade para mim e para a sua vida. Talvez nós estamos caminhando para lugares de desgraça, de lugares de falta de perdão, para lugares onde você não encontra misericórdia, para que você não seja perdoado. Mas você pode decidir hoje trocar a trajetória da sua vida e começar a caminhar para um lugar onde você é aceito, onde você é amado, e essa é a casa do nosso Pai Celestial, amém? Um Deus que nos ama da maneira que nós somos, mas que nos ama demais para nos deixar da mesma maneira. Então ele decide trocar de direção, e essa é prova de um arrependimento verdadeiro. Ele fala assim: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para a casa do seu pai. Ei, não há como chegar num destino que Deus tem para você insistindo nos velhos hábitos. Eu não sei quem disse aquela frase, mas ela fala assim que é tolice quando você continua tomando a mesma decisão, esperando um resultado diferente. Não tem como ter resultados diferentes se você continuar sempre fazendo o mesmo tipo de ação. Se você sempre toma o mesmo tipo de decisão, você terá sempre a mesma consequência, o mesmo resultado. Então talvez hoje Deus está falando para você:
que é a hora de novas amizades. Talvez Deus esteja falando para você, ei, é hora de novos lugares para você habitar, para você ir. Talvez é hora de ter atitudes diferentes, de estabelecer um novo padrão, de estabelecer uma nova jornada. É hora de você recalcular a rota e se deixar daí ser guiado, pelo que Deus está falando, e não pelo que os seus desejos estão falando, não pelo que as suas vontades estão falando, porque você já sabe aonde a sua vida vai acabar. Se você não tem paz, se você não tem graça, se você não está vivendo de um lugar de amor, por que continuar no mesmo caminho? Por que continuar fazendo as mesmas coisas? Esses são os sinais de Deus te falando. É hora de desistir desse caminho. É hora de desistir do que você tem feito até agora. E é hora de mudar de direção. É hora de caminhar para uma nova rota, para uma nova direção, para um novo começo para a sua história. Porque Deus tem o melhor para você. Acima dos nossos desejos, acima das nossas vontades, Deus tem o melhor para você, e Ele quer te guiar para um caminho de graça, para um caminho de perdão, para um caminho que você é aceito, para um caminho onde a vida flui, a vida de Jesus flui de dentro de você como um rio de água viva, onde você vive um estilo de vida que glorifica a Deus, um estilo de vida que é em santidade, e que as circunstâncias ao teu redor não possam definir a sua trajetória, não precisam definir como você vai reagir a elas, mas que você possa ter um novo estilo de vida que é baseado no que Deus tem falado ao teu respeito, um novo estilo de vida baseado no que Deus tem falado sobre você, um novo estilo de vida que é guiado cada passo por Jesus. E aí, como resultado, a vida de Jesus começa a ser trabalhada e desenvolvida dentro de você. Então você começa a caminhar com a paz que Jesus tinha. Você começa a caminhar com o amor que Ele tinha. Você consegue perdoar, você consegue dar o outro lado da sua face. Porque você se deixou ser tão guiado por Jesus, que os teus desejos internos, as suas vontades começam a ser transformadas e se parecer com as de Jesus. Jesus disse que era possível que eu e você fizéssemos o que Ele fazia. Jesus disse que era possível que nós tivéssemos a vida que Ele teve. Ele acreditou em mim e em você. Ele disse, vem e me segue, porque eu acredito que vocês um dia poderão fazer o que eu faço. Jesus acredita em você. É engraçado que às vezes a gente passou a vida inteira ouvindo, acredita em Deus, mas Jesus te chama, porque Ele confia que você pode sim ter uma nova jornada, que você pode sim ter um novo destino, que você pode sim ter um novo amanhã, que você pode ter mudança de vida, que você pode ser transformado, que o teu coração de pedra pode se transformar num coração de carne, que deseja o que é certo, que deseja fazer a vontade do seu Pai. Não há como chegar nos destinos que Deus tem para nós insistindo em velhos erros. Então, para recalcular a rota, mude a direção e tenha novas atitudes. E daí nós vamos para o ponto 3, que fala, pare de se culpar e prossiga para o perdão. Pare de se culpar e prossiga para o perdão. E o que eu amo dessa história do filho pródigo é porque aqui fala que ele vem com uma desculpa muito bem preparada. Ele fala assim, eu pequei contra os céus, então eu vou chegar na frente do meu pai, eu vou falar que eu errei, e eu vou pedir para ser escravo dele. É interessante pensar que ele não pensa por um segundo que filiação é ainda uma oportunidade para ele. Ele simplesmente acha que agora a única coisa que resta para ele é se tornar um escravo. É se tornar um servo na casa do pai dele. Mas a Bíblia diz que quando ele está correndo em direção ao pai, com essa desculpa já em mente, falando, ei, eu aceito ser um escravo. A Bíblia diz que o pai já estava olhando para ele de braços abertos. E que quando ele vinha de uma distância, eu imagino que esse pai ficava todos os dias no pôr do sol, olhando no horizonte, esperando o dia que aquele filho ia voltar para casa. E ele olha o filho, e ele sai correndo na direção do filho dele, e ele abraça o filho dele, e aí eu imagino, nesse momento, que esse filho ele começa a falar, ei pai, eu pequei contra você, e nisso o pai dele já pega a cara dele, bota no peito, abraça ele com toda a força do mundo, e naquele momento, é nesse momento, que não só mudança de trajetória acontece, mas é nesse momento que arrependimento verdadeiro acontece.
Porque é nesse momento que ele percebe que ele nunca ia poder pagar, que graça não se paga, é um favor imerecido, é um dom do Pai. Ele percebe que ele nunca ia poder trabalhar o suficiente para pagar o que o Pai dele tinha feito por ele, que o perdão de dívida era algo que só Deus podia fazer, e o Pai correu na direção dele, cheia de amor, cheia de graça, cheio de misericórdia, e o abraça falando: ei, você é perdoado, e na minha casa você nunca será escravo, porque aqui você é filho amado de Deus. É nesse momento, aonde desculpas não cabem, é o momento que nos encontramos com a graça do Pai, e ficamos sem graça, não sabemos o que falar, porque a graça de Deus nos envolve, nos perdoa. Não há erro que você tenha cometido que a graça de Deus não pode chegar até você, meu amigo. Você nas unidades prisionais, você em casa. Não importa o que você tenha feito, não importa o que já aconteceu na sua vida, corra para os braços do Pai, porque Ele está te vendo, e Ele te quer de volta em casa, e Ele está falando: eu nunca te abandonei, eu quero você, eu não sou contra você, eu sou a teu favor. Existe vida em abundância para você ainda, existe um novo caminho, existe uma nova trajetória, a tua história não acaba aí, esse é só o começo do que Deus está fazendo na tua vida. Existe uma transformação que está a caminho, existe um novo destino. Talvez você já tinha planejado: ei, eu nunca mais vou voltar para a casa do Pai. Ei, talvez eu já fui da igreja uma vez, eu já fui cristão, eu já fiz aquela oração no apelo do pastor, eu já quis ser cristão, mas daí eu errei, eu pequei, então o meu destino não é mais aquele. Agora eu estou indo para outro lugar. Agora o meu destino é um outro caminho. Mas Deus te trouxe aqui hoje, meu irmão. Deus te trouxe aqui hoje, minha irmã, para falar que existe sim uma nova rota para você, que aquele não é o fim. Mas que Deus está recalculando a sua rota, está te levando para um novo lugar, para um novo patamar, com escolhas diferentes, com amizades diferentes, com atitudes diferentes, para que você venha viver um novo começo, um recomeço. É nesse momento que ele é levado e encontrado pelo amor do Pai, é que ele percebe que aquele era o melhor caminho para ele, que não havia caminho melhor do que estar na casa do Pai, que não existia caminho melhor do que aquele de estar obedecendo o Pai dele, que na casa do Pai dele ele tinha tudo, que quando ele era guiado pelo Pai dele, ele chegava nos lugares corretos. Mas talvez teve um momento na vida dele que ele resolveu não dar atenção, teve um momento na vida dele que ele decidiu não obedecer, mesmo com os sinais de que ele tinha tudo bem ali, mesmo com os sinais, claro, que a vida dele era confortável onde ele estava. Ele decidiu por outros caminhos, mas ele decide então voltar. Ele decide primeiro reconhecer o erro, ele decide em segundo mudar de direção e correr na direção do Pai dele. E ele decide parar de se culpar e prosseguir para o perdão. E às vezes é nesse momento que se torna mais difícil. Porque às vezes nós somos fáceis de perdoar com outras pessoas, mas às vezes a gente é mais duro conosco mesmo. Às vezes a gente perdoa outras pessoas com facilidade, a gente fala: não, mas para o pecado dele tem jeito, ei, aquele ali Deus consegue perdoar, mas eu não. Eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz. Eu não consigo me perdoar pela dor que eu causei a pessoas que eu amava. Eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz com o meu casamento. Eu não consigo me perdoar pelo que eu falei para os meus filhos. Eu não consigo me perdoar pelas decisões que eu tenho tomado. E aí o inimigo, ele aproveita essa oportunidade e ele nos enche de vergonha e de culpa. Ele diz: é verdade, você não merece mesmo o amor do Pai. Você merece ser deixado de lado. Você merece outro destino, porque você fez escolhas erradas, porque você tomou decisões que você não deveria ter tomado. Você caiu da graça de Deus. Não há mais solução para o teu problema, não há mais mudança de vida para você, não há mais transformação para o seu caráter. E o inimigo quer que a gente sente com a nossa vergonha ali e nos encolha na comparação com os outros, na nossa culpa. E fala: ei, eu nunca vou sair daqui.
Ei, talvez seja verdade o que o inimigo tem falado ao meu respeito, ou aquelas vozes na minha cabeça falando que não tem mais solução para a minha vida, não tem mais mudança para mim, não. E daí o inimigo nos amarra e ele começa a definir um novo trajeto e um novo destino para a nossa vida. Mas Deus te trouxe aqui hoje, meu amigo, para desvencilhar as mentiras do inimigo e falar que sim, você é amado por Deus, que sim, existe solução para o teu problema e a solução para o teu problema se chama Jesus. Então corre para os braços do Pai, porque o Pai, antes mesmo de você vir, antes mesmo de você se arrepender dos seus erros, antes mesmo de você mudar de direção, o Pai já estava olhando para você, te esperando de braços abertos, falando: você é perdoado, você é amado. Essa é a verdade de Deus, essa é a verdade de Deus. E a palavra diz que quando nós ainda éramos inimigos, Jesus morreu por mim e por você. Quando nós ainda éramos inimigos, quando não tínhamos nada para provar, quando não éramos bons o suficiente, quando a gente não tinha nada para oferecer, Cristo já tinha morrido há 2000 anos atrás, de braços abertos numa cruz, para que eu e você soubéssemos que sempre há uma nova chance na casa do Pai, que sempre há segunda chance para você, terceira chance para você, quarta chance para você, porque o Pai não desiste de você, e a casa do Pai está sempre lá, te esperando de braços abertos. Talvez você ache que isso é bom demais para ser verdade, mas é. Talvez você ache que a graça de Deus é bom demais para ser verdade, mas ela é de verdade. Jesus pagou um preço que eu e você não poderíamos pagar, para que eu e você pudéssemos ter a vida que nós não poderíamos ter, se não fosse através do sacrifício dele, se não fosse através da morte dele. Ei, meu amigo, não é sobre você, não é sobre o que você pode fazer na força do teu braço, não é sobre as tuas decisões de se limpar sozinho, não é pelo teu poder de causar transformação em você mesmo. Mas para o filho pródigo fazer tudo o que ele fez, ele teve que deixar de lado a autossuficiência dele, a arrogância dele, e a culpa e a vergonha dele, e dizer: eu não consigo sozinho, eu não consigo sozinho, eu não consigo sem Jesus, eu não consigo sem estar na casa do meu Pai. Mas eu vou voltar para lá. Eu vou voltar para lá. Porque na casa do meu Pai sempre terá um lugar para mim. E aquele lugar não é de escravidão, não é um lugar onde você vai ter que agora passar por todos os cursos da igreja, você vai ter que aprender a orar bem bonito, a fazer uma oração que emocione a Deus. Porque arrependimento não é isso. Você só precisa voltar para a casa do Pai e você aceita. Você não precisa fazer nada para se tornar filho de volta, você só precisa aceitar a filiação. Filiação é uma coisa que você simplesmente nasce. Ela não é adquirida depois. Não é adquirido quando você vai para a faculdade, se forma, faz alguma coisa muito boa que vai orgulhar os seus pais. A filiação acontece quando você nasce. E hoje existe a oportunidade para você nascer de novo. Recalcular a sua rota, um novo destino, um novo estilo de vida para você, uma nova trajetória. Eu quero que a igreja se coloque de pé comigo. Que a Bíblia diz, em Colossenses 2:14, bem assim: ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. É na cruz que os seus pecados foram pregados, é na cruz que os seus pecados foram perdoados, é na cruz que um novo caminho foi feito para mim e para você, não mais andarmos na direção da perdição, mas nos arrependermos e andarmos na direção da casa do Pai, para um novo plano, um novo projeto, uma nova história. A tua história não acaba aqui, existe um novo começo para você, amém.